Olá a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler com vocês o texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo 17. Vamos ler do versículo 6 até o versículo 19. João 17, 6 a 19 diz assim: Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. É a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, agradecemos, Pai, por essa oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra. Apesar de mim, ó Deus, usa-me, Pai, para a Tua glória e fala àqueles que estiverem me ouvindo, Senhor, para que eles sejam edificados, instruídos, alimentados. E aqueles que porventura estiverem me ouvindo, que ainda não te conhecem, que o Senhor, ó Deus, faça a tua obra, Pai, dando iluminação e entendimento, Senhor. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e amigos, é muito bom saber que pessoas oram por nós. É bom saber quando os nossos nomes, são colocados por pessoas diante de Deus em oração. E conforme nós vimos desde a semana passada, Jesus, quando esteve aqui na terra, era um homem de oração. Por várias vezes os evangelhos registram orações de Jesus. E esta oração aqui do capítulo 17 do versículo do Evangelho de João, essa oração talvez seja a mais detalhada registrada em toda a Bíblia. Ela é conhecida como a oração sacerdotal de Jesus. Jesus, depois de ter pregado o seu sermão de despedida aos seus discípulos no cenáculo, ele então ora. E conforme nós vimos na semana passada, na primeira parte dessa oração, Jesus, inicialmente, ele orou ao Pai, pedindo para que ele fosse glorificado no seu sacrifício. A segunda parte dessa oração, que nós vamos ver agora, Jesus ora pelos seus discípulos, pelos seus apóstolos que estavam ali com ele. E, finalmente, a terceira parte, que nós veremos posteriormente, Jesus ora por toda a sua igreja, por todos aqueles que no futuro viriam a crer nele. E esse texto, meus irmãos, nos mostra claramente Jesus como o sumo sacerdote intercedendo pelos seus discípulos.
O versículo 6 nos mostra que Jesus diz assim ao Pai: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Aos homens que me deste do mundo. Os discípulos de Jesus, eles estavam no mundo, eles eram do mundo, mas Deus os tirou do mundo. E Deus, depois de ter os tirado do mundo, Ele os deu ao seu Filho. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu e nos adotou em Cristo Jesus. Nenhuma pessoa merece a salvação. Nenhuma pessoa pode bater no peito e dizer que merece entrar no céu. A única coisa da qual nós somos merecedores é da condenação eterna. Mas o amor de Deus por nós foi tão grande que Ele nos tirou do mundo e Ele nos deu ao seu Filho Jesus Cristo. Aqueles 11 discípulos, igualmente, foram tirados do mundo e dados pelo Pai ao seu Filho. E a eles foi manifestado o nome de Deus. A segunda parte do verso 6 nos diz: eram teus, tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Jesus, ele tinha aqui nesse momento uma preocupação, se é que podemos dizer assim, mas um amor todo especial pelos seus apóstolos. A doutrina do Novo Testamento, ela é apostólica. O cânon, os livros do Novo Testamento foram escritos pelos apóstolos ou por homens ligados a eles. E Jesus Cristo tem toda essa atenção especial a eles, porque eles eram homens comuns, como eu e você. Mas a eles seria dado a incumbência, a tarefa especial de iniciarem a pregação do Evangelho, iniciarem a igreja. E Jesus diz aqui que esses apóstolos pertenciam a Deus e foram confiados por Deus ao próprio Senhor Jesus Cristo, né? E eles têm guardado a tua palavra, diz o final do verso 6. Os apóstolos, eles eram diferentes dos demais que diziam crer em Jesus, porque eles guardavam a palavra de Jesus. E no versículo 7 diz: agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Acontece que muitas pessoas diziam ter crido em Jesus. Aliás, nós vemos isso por diversas vezes aqui no Evangelho de João. Só que nem todas possuíam uma profissão de fé autêntica. Nós vamos nos lembrar que lá no capítulo 6 do Evangelho de João, depois de um discurso duro de Jesus, muitos dos que andavam com Jesus, dos que seguiam a Jesus, o abandonaram. E Jesus então vira aos seus apóstolos e pergunta: vocês querem me abandonar também? E Pedro diz: para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Acontece, meus irmãos, que muitas pessoas dizem crer em Jesus, dizem ser cristãs, dizem ser crentes, dizem ser evangélicas, creem no Evangelho, mas, na verdade, aqueles que verdadeiramente creem em Jesus são aqueles que guardam a sua palavra, conforme diz o versículo 6. Jesus Cristo deu a sua palavra aos seus discípulos e eles as guardaram. O salmista diz: como o jovem pode guardar puro o seu coração, conservar puro o seu coração, guardando a sua palavra. E o que é guardar a palavra? Guardar a palavra é praticar, é obedecer, é viver aquilo que a Bíblia nos ensina.
O verdadeiro cristão, o verdadeiro crente, o verdadeiro discípulo do Senhor Jesus Cristo é aquele que guarda a sua palavra. Não adianta nada pessoas como eu e você irem à igreja, irem na escola dominical, no culto, no estudo bíblico. Não adianta nada nesse período de quarentena assistir lives, sermões, estudos pela internet e ter uma vida em discordância com a palavra de Deus. São falsos crentes, é joio, são falsos discípulos, permanecem no mundo. Os discípulos foram tirados do mundo e uma evidência disso é que eles guardavam a palavra de Deus, as palavras de Jesus. Se você é um cristão verdadeiro, você é uma pessoa que guarda a palavra de Deus. Veja, você não deve guardar a palavra para ser salvo. Você não é salvo pelas suas obras, pelo seu esforço, pela sua obediência, mas você é salvo pela obediência do Senhor Jesus Cristo, pela obra que Ele fez naquela cruz. E em decorrência disso, em gratidão a Ele, você o obedece, você obedece a sua palavra. No versículo 6, mais uma vez, nós vemos que estes homens, eles foram confiados a Jesus. Deus deu os discípulos de presente ao Senhor Jesus Cristo. Eles foram confiados ao Senhor Jesus Cristo. Interessante quando nós lembramos de João 3,16, onde diz que Deus deu ao mundo o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Meus irmãos, Deus deu à igreja o seu Filho de presente. E Deus deu ao seu Filho a igreja de presente. Uma das figuras que nós encontramos na Bíblia, no relacionamento de Cristo com a sua igreja, é a figura do casamento. Jesus é chamado de o noivo da igreja, do marido da igreja. O pai trouxe a igreja, a noiva, para o filho e a deu para o seu filho. É interessante, queridos irmãos, que nós recebemos do Senhor exatamente isso. Recebemos do Senhor Deus o seu Filho como o nosso noivo, como o noivo da igreja. Não há como falar desse texto sem pensar na figura do casamento, como eu disse, né? Dentro da antiga liturgia da igreja anglicana, quando era se celebrado um casamento, o noivo ele ficava ao lado do pastor, lá na frente da igreja, e as portas da igreja então se abriam, e lá na porta estava o pai da noiva juntamente com a noiva. E o pastor lá da frente, ele dizia: a quem entregarás a tua filha? Então o pai conduzia sua filha até o noivo e chegava diante do noivo, olhava para o noivo e dizia: você vai cuidar da minha filha pelo resto da sua vida. O pai então beijava a testa da sua filha e assim ele entregava aquele que seria o seu marido. Foi exatamente isso que o pai fez com a igreja. O pai, ele amou a igreja antes da fundação do mundo, ele escolheu, ele adotou e ele entregou ao seu filho para que este morresse por ela, para que este a salvasse. Por isso que no versículo 12, Jesus vai dizer que ele não perdeu nenhum daqueles que o Pai lhe deu, exceto o filho da perdição, que era Judas, para que se cumprisse
as Escrituras. Então Jesus, de fato, ele guardou, ele protegeu, ele cuidou da noiva que o Pai deu para ele. Cabe aqui uma palavra aos maridos. O que você tem feito com a filha daquele homem que confiou a você o seu bem mais precioso? Homens devem tratar suas esposas como Cristo tratou e ainda trata a sua igreja. Deve se dedicar a elas, deve amá-las sacrificialmente, deve entregar as suas vidas cuidando, protegendo, orando, intercedendo a Deus pelas suas esposas. Meninos que me ouvem, que me assistem, é assim que vocês devem se casar. Vocês devem ser homens de verdade, não moleques crescidos e barbados que a gente vê por aí, que só cresceram por fora, mas têm suas mentes e seus corações imaturos. Mas um homem de Deus, casado, ele ama a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Meninas que me ouvem, jovens, adolescentes que me ouvem, que desejam se casar, vocês não devem ser entregues a homens que não amem a vocês como Cristo ama a vocês. Vocês não devem ser entregues a homens que não tratem vocês com pureza e santidade, porque Jesus fez exatamente isso. Ele deixou a sua igreja cada vez mais santa, cada vez mais pura. A igreja de Jesus Cristo é uma igreja imperfeita. A noiva de Jesus Cristo é uma noiva imperfeita. Vocês, meninas, são imperfeitas também. Mas aquele com quem vocês devem desejar se casar devem ser homens, maridos, que levem vocês para próximo daquele que é o varão perfeito, Jesus Cristo. Vocês pertencem a Deus, meninas, e vocês não podem ser entregues ou se entregarem a homens que não amam a Cristo, a homens que te afastam de Cristo, a homens que não têm uma vida santa diante de Cristo, a homens que não se sacrificam por vocês como Cristo fez, a homens que não oram por vocês como Cristo ora. Então, quando uma filha de Deus se casa com um ímpio, isso causa uma profunda dor e profundo desagrado no coração de Deus. Então, busque um casamento santo, um casamento que espelhe o relacionamento, o casamento de Cristo com a sua igreja. Quando nós chegamos, meus irmãos, no versículo 9, nós vemos que Jesus ele diz: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Jesus Cristo, é claro, que Ele nos ensina a amarmos os nossos inimigos e orar por eles, mas nesse momento, nessa oração sacerdotal, intercessória, Jesus ele ora especificamente por aqueles que Ele vai salvar. O sumo sacerdote é aquele que entrega o sacrifício porque ele representa. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote ele entrava no Santo dos Santos, na presença de Deus, com os nomes das tribos de Israel, e o sumo sacerdote apresentava as tribos de Israel, o povo de Israel para Deus. Jesus aqui ele apresenta a sua igreja, os seus discípulos para Deus. E ele diz aqui que ele orava especificamente por eles, não pelo mundo. Jesus Cristo ele tem uma fidelidade a si mesmo.
fidelidade à sua palavra. E ele não pode mentir. E ele então morreu pela sua igreja. Ele vive junto ao Pai hoje também, intercedendo à destra do Pai pela sua igreja. Queridos irmãos, isso é maravilhoso, porque sabemos que nós não vamos cair, nós não vamos nos perder, nós não vamos perder a salvação, porque diz o final do verso 9, porque são teus. Nós pertencemos a Deus, fomos comprados por Cristo Jesus, pelo seu precioso sangue. Ele intercede por nós. Então, nada nem ninguém vai nos afastar do Senhor. Se dependesse de nós, nós iríamos para cada vez mais longe de Deus. Se dependesse de nós, nós desobedeceríamos cada vez mais a Deus. Mas porque nós pertencemos a Deus, nós temos um intercessor que é Jesus Cristo, que Ele intercede por nós, Ele ora por nós e nós pertencemos a Deus. No versículo 10, Jesus ele disse: ora, todas as minhas coisas são tuas e tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Maravilhoso isso, porque não há nada de belo na igreja sem Cristo. Se você olhar para a sua vida sem Jesus, se olhar para a minha vida sem Jesus, o que nós vamos ver é feiura, o que nós vamos ver é pecado, o que nós vamos ver serão trevas. Mas Cristo é glorificado na igreja, Cristo é glorificado em seus discípulos, Cristo é glorificado em nós, quando Ele morre por nós, Ele ressuscita e assim nós somos purificados, somos perdoados, somos salvos, somos limpos. A igreja estava suja, a noiva estava imunda com o seu pecado. A noiva era uma adúltera, porque ela idolatrava falsos deuses. Mas Cristo então atira a sua noiva do pecado, do mundo, desse sistema maligno e sujo. E Ele diz: é minha, é minha. Ele guarda com suas preciosas mãos, Ele intercede. No versículo 11 ele diz: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Em breve, em poucas horas, Jesus estaria pregado na cruz. Em algumas semanas depois da sua ressurreição, Jesus então subiria ao Pai, não estaria no mundo, mas Ele deixaria a sua igreja no mundo. Por isso ele diz, continuando aqui no versículo 11, Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um assim como nós. Depois da morte de Jesus, os discípulos ficaram profundamente tristes, confusos, perdidos. Mesmo depois da ressurreição, eles disseram: vamos pescar. Eles se esqueceram que Jesus os comissionou para serem suas testemunhas, como ele fez logo mais tarde. Esqueceu que o reino de Cristo não é desse mundo, que eles eram embaixadores de Cristo. Mas Jesus ele pede ao Pai que o Pai os guardasse no mundo. Eles permaneceriam no mundo, eles os guardaria no nome do Pai. No nome do Pai. Meus irmãos, esse mundo é um mundo mau. Esse mundo é um mundo perigoso. Esse mundo é um mundo que faz oposição a Deus, ao seu reino, ao seu povo, à sua igreja, ao seu Filho Jesus Cristo. Mas nós vemos aqui, meus irmãos, Jesus orando pelos seus discípulos, pedindo a Deus que os guardasse. Eles iam ficar no mundo, mas ele pede que Deus os protegesse, os guardasse. E nós sabemos, pelo versículo 20, que Jesus não orou apenas por aqueles 11, mas ele orou por todos nós que cremos nele hoje. E como nós sabemos, nós somos assediados pelo inimigo,
somos assediados e atacados por esse mundo. Nós somos tentados a cairmos e nós temos nós mesmos, com as nossas próprias concupiscências, com os nossos próprios desejos, com os nossos próprios ídolos. Então Jesus ele fala ao Pai: guarde-os, guarde-os em teu nome. Como é bom saber que somos guardados por Deus, somos protegidos por Deus. E a motivação que leva o Pai a nos guardar como sua igreja é a unidade. Jesus ele vai dizer aqui no final do versículo 11, para que eles sejam um assim como nós. A unidade entre o Deus Pai e o Deus Filho e também o Deus Espírito é uma unidade inseparável. Jesus ele ora para que os seus discípulos, naquele momento difícil, crítico que se aproximava, e também por todo o futuro que eles teriam, por toda a vida que eles teriam pela frente, eles fossem unidos, eles fossem um. E, queridos irmãos, não é nada mais triste do que uma igreja desunida, do que uma igreja rachada, do que uma igreja dividida. Nós sabemos que somos diferentes, mas somos um só corpo, temos um só Pai, um só Senhor e Salvador, um só Espírito Santo, temos apenas uma só fé e nós devemos viver unidos. Quando uma igreja ela começa a se dividir, quando pessoas começam a fazer panelinhas dentro da igreja, divisões dentro da igreja, rachas dentro da igreja, isso é terrível. Isso também atrapalha o testemunho da igreja com o mundo. Jesus Cristo, ele já havia dito lá em João 13:35 que o mundo conheceria os seus discípulos pelo amor. João 13:35 nos diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Uma igreja que se ama é uma igreja unida. E Deus, ele guarda a sua igreja, protege a sua igreja da desunião, da discórdia, das divisões. Meus irmãos, o Senhor, ele continua intercedendo por nós. Apesar de nós, os nossos pecados que temos, às vezes nós queremos que a nossa vontade seja feita na igreja, às vezes nós queremos que os nossos desejos, as nossas preferências sejam feitas na igreja, mas o Senhor ele continua intercedendo para que a sua igreja esteja unida, assim como Ele, Jesus e o Pai também são. Quando nós caminhamos para o versículo 12, nós vemos Jesus dizendo: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Jesus ele diz: eu guardei eles e os protegi. Mais uma vez, é a imagem do marido que protege a sua esposa. Hoje em dia, com o feminismo, em que muitas mulheres pedem, ou melhor, exigem direitos iguais, elas se esquecem que Deus criou o homem para ser o cabeça. E cabeça aqui não tem o sentido de ser alguém superior. O homem não é superior que a mulher. O homem não é melhor que a mulher. Mas o homem é aquele que foi colocado por Deus para cuidar da sua esposa, para proteger a sua esposa. Da mesma forma como Jesus faz com os seus discípulos. Jesus faz com a sua igreja. Jesus ele guardou os seus discípulos, protegeu os seus discípulos dos ataques do mundo, dos ataques de Satanás, protegeu-os deles mesmos, exceto um, que era o filho da perdição, Judas Iscariotes, para que se cumprisse a Escritura. Salmo 41:9 mostra exatamente isso, né? Que aquele que comia o pão conjuntamente com ele na mesa levantou contra si o seu calcanhar. Então Jesus ele foi traído por um dos seus discípulos, por um deles.
mas aquilo não o surpreendeu, pelo contrário, já estava escrito. Toda a vontade de Deus se cumprirá. E assim como havia um dentre os 12 que não pertencia a Deus, que era joio, meus irmãos, infelizmente, temos dentro da igreja pessoas como Judas, pessoas que dizem ser cristãs, pessoas que dizem crer no Senhor, mas que na verdade estão perdidas e vão se perder eternamente. E a Escritura será cumprida, porque, como eu disse, a parábola do trigo e do joio nos mostra isso. Nós vemos que nem todos aqueles que são membros da igreja visível, nem todos os que têm seus nomes escritos no rol de membros de uma igreja local farão parte da igreja invisível, têm seus nomes escritos no livro da vida. Então, exceto aquele que estava perdido, que não pertencia ao Pai, que não era do Pai nem de Cristo, os demais foram todos guardados. Nós somos guardados igualmente pelo Senhor, somos protegidos por Ele. No versículo 13, Jesus ainda diz: mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Percebam, meus irmãos, Jesus ele fala aqui de gozo completo, alegria completa. Jesus ele fala: agora vou para junto de ti. Jesus, em breve, em poucas horas, estaria na cruz, pregado e morto. Mas depois de mais algumas semanas, ele iria finalmente para junto do Pai. E lá ele continuaria a sua obra intercessória. No Antigo Testamento, era isso que o sumo sacerdote fazia. Ele oferecia o sacrifício em lugar do povo. O animal era morto no lugar do povo. Lembre-se que o salário do pecado era a morte. E Deus ele providenciou no Antigo Testamento o sistema de sacrifícios para que animais fossem mortos no lugar do povo. Mas o autor aos Hebreus nos diz que é impossível que o sangue de animais tire pecados, mas todos aqueles animais apontavam para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus. Então Jesus, ele iria para o Pai, mas antes ele deveria morrer, e isso traria alegria, gozo completo aos seus discípulos. É uma grande alegria para o crente em saber que Jesus morreu e foi para o Pai. E de lá, à destra do Pai, Ele continua orando por nós, Ele continua intercedendo por nós. É uma grande alegria saber disso. E é uma grande alegria também saber que um dia Ele voltará. No seu dia, no dia do Senhor, o último dia, Ele voltará. Isso é uma grande alegria. Olhando para o versículo 14, meus irmãos, nós vemos: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço, versículo 15, não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. O que é o mundo? O mundo, na Bíblia, pode ser todos os habitantes do planeta, pode ser o próprio planeta, ou pode ser também esse sistema maligno e pecaminoso. O mundo que Jesus fala aqui é esta última opção. O mundo, diz Jesus aqui no versículo 14, os seus discípulos, eles não eram do mundo, assim como ele também não era. E por que os discípulos não pertenciam ao mundo? Porque eles tinham recebido, versículo 14, a palavra de Jesus. Aqueles, meus irmãos, que creem na palavra de Deus, que cumprem a palavra de Deus, que pregam a palavra de Deus, são perseguidos pelo mundo, são odiados pelo mundo.
Por isso que Jesus, por mais de uma vez, ele vai pedir ao Pai para que o Pai guardasse os seus discípulos, porque eles receberam de Jesus a sua palavra. Se você viver a palavra de Deus, se você for obediente à palavra de Deus, no ambiente onde você vive, na sua família, no seu trabalho, na sua escola, no meio dos seus colegas de trabalho, dos seus amigos, dos seus vizinhos, se você viver em conformidade com aquilo que a Bíblia ensina, e se além disso você ainda pregar às pessoas o Evangelho, pregar às pessoas a Bíblia, você vai sofrer, você vai ser perseguido. Aí se você me disser, não, eu não quero sofrer, eu quero uma vida tranquila e mansa, então talvez você não seja um cristão de verdade. Porque os cristãos verdadeiros, eles vivem a palavra de Deus, eles pregam a palavra de Deus. Por isso que o mundo os odeia. Se você não é odiado pelo mundo, se você é amigo do mundo, então Jesus não orou por você aqui nessa oração. Mas Jesus orou pelos verdadeiros e reais discípulos que receberam a palavra de Deus, a palavra de Cristo, e que são odiados pelo mundo. Por isso que Jesus ele fala no versículo 15, não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Jesus Cristo não salvou a sua igreja para que ela vivesse isolada num canto. Algumas seitas pensam que são formadas por pessoas que pensam que são melhores do que as outras. Pensam que somente ali, batizada ali, na sua seita, na sua religião, na sua igreja, na sua congregação, é que estão os verdadeiros salvos. Grande mentira diabólica, satânica. Jesus ele nos mantém no mundo. Nós não somos melhores do que as pessoas do mundo. Nós fomos tirados do mundo. Nós fomos salvos do mundo. Mas nós permanecemos do mundo para sermos a luz deste mundo, a sermos o sal desta terra, a mostrarmos Cristo Jesus a este mundo através da pregação da palavra, através da prática da palavra, do nosso testemunho. A maneira como nós vivemos não é a maneira que esse mundo diz como deve ser a nossa vida. O nosso casamento, o casamento cristão, não é da forma como o mundo entende casamento. Aliás, para o mundo o casamento é coisa do passado. As pessoas se juntam. Que coisa antibíblica. No mundo, os filhos devem ser criados de acordo com padrões da psicologia, sendo que os filhos devem ser criados de acordo com a palavra de Deus, dentro dos princípios bíblicos, dentro da disciplina bíblica. Nós trabalhamos conforme nós aprendemos como deve ser um trabalhador, seja ele patrão ou empregado. Nós descansamos o dia do Senhor porque nós entendemos que este é o dia do Senhor e não podemos confiar no nosso próprio esforço pensando que é mais um dia e deve-se trabalhar. É isso que o mundo diz, mas nós cumprimos a palavra de Deus. E aqui no final do versículo 15, Jesus vai dizer o seguinte: não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Mal aqui, a melhor tradução é maligno. Lembra Jesus ensinando a oração do Pai Nosso, a oração dominical aos seus discípulos, né? Quando ele fala, mas livra-nos do mal. Quando nós oramos o Pai Nosso, nós pedimos a Deus que Deus nos livre do maligno, da própria pessoa, da própria personificação do mal, o diabo, Satanás. E Jesus aqui, ele pede para que o Pai livrasse os seus discípulos do próprio diabo.
O diabo estaria atacando os seus discípulos. E o diabo também ataca a mim e a você. Ele não tem piedade. O maligno, meus irmãos, ele ataca desde o Antigo Testamento. Ele atacou Adão e Eva. Ele atacou Jó. No Novo Testamento ele atacou o próprio Jesus Cristo. Quando Jesus, ao final de 40 dias e 40 noites no deserto em jejum, enfraquecido fisicamente, o diabo então tenta Jesus a deixar as suas necessidades espirituais em troca de necessidades físicas e materiais. É interessante que o diabo se apresenta para Jesus e diz: se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O diabo ele tenta Jesus com coisas materiais, com satisfação no físico. Meus irmãos, o Senhor, Ele sustenta o nosso físico, Ele sustenta tudo aquilo que nós precisamos, Ele nos dá. E muitas pessoas trabalham e não dedicam tempo à oração, à leitura da Bíblia, ao culto doméstico. São pessoas que às vezes são até membros de igreja e trabalham domingo. Quebram o quarto mandamento, deixam o dia do Senhor porque acham que trabalhando domingo vão ganhar mais dinheiro. Porque eles acham que os bens materiais são mais importantes do que os bens espirituais. E é o diabo que tenta você a fazer isso. O diabo que tenta você a gastar horas na frente do celular, na frente da internet, na frente da televisão, gastar horas com coisas à toa, ao invés de você dedicar tempo à sua vida espiritual, à leitura da palavra e à oração. Por isso, o Senhor ele ora por nós, não pedindo a Deus que não nos deixes, que nos guardes, aliás, do mal. Jesus ele diz no versículo 16, eles não são do mundo, como também eu não sou. 17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Mais uma vez, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo nos mostra que Ele tem os seus discípulos como homens santos. Santo aqui não é no sentido de ser sem pecado, mas santo aqui é no sentido de ser separado. Separado do mundo para Deus. Meus irmãos, nós fomos separados deste mundo. Nós vivemos nesse mundo para ser a sua luz, a luz do mundo. Mas nós não pertencemos ao sistema maligno deste mundo. Nós fomos separados para Deus e ser separados na palavra de Deus, que é a verdade. Por isso que a nossa família, o nosso casamento, a educação dos nossos filhos, o nosso trabalho, tudo aquilo que, todas as esferas da nossa vida devem ser de acordo com a palavra, que é a verdade. O seu casamento, a educação dos seus filhos, o seu trabalho, a forma como você lida com o dinheiro, tudo que envolve a sua vida é de acordo com a palavra, que é a verdade. Você foi santificado, você foi separado de Deus, por Deus para viver para Ele dentro da palavra dEle. E aí ele chega no versículo 18 e diz: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Lembra? Jesus não tirou você deste mundo. Você foi santificado no sentido de que você foi tirado das trevas deste mundo. Você foi limpo, salvo, perdoado, mas você continua morando nesse mundo. Esse mundo não é o nosso lar. O nosso lar está nos céus. Mas, enquanto estamos aqui como peregrinos, como forasteiros, nós somos enviados pelo próprio Jesus a anunciarmos a sua palavra. Os discípulos foram enviados por Jesus, nós vemos isso no livro de Atos, como testemunhas pelo poder do Espírito Santo. Pela pregação dos discípulos, muitos se converteram, mas também eles sofreram.
sofreram perseguições, mas eles se alegraram. Eles se alegraram porque eles eram dignos de sofrerem pelo nome de Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, o Senhor, Ele encerra no versículo 19: e a favor deles que eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. O Senhor Jesus Cristo, Ele foi separado pelo próprio Pai, santificado para morrer naquela cruz. E o Senhor nos santifica também. Ele nos separou e nos limpa a cada dia dos nossos pecados na sua palavra. Como você tem vivido a sua vida? Você, marido, mais uma vez, como tem tratado a sua esposa? Dentro dos princípios bíblicos? Você tem amado a sua esposa como Cristo ama a sua igreja? Você, esposa, tem sido submissa ao seu marido, como nós, igreja, somos submissos ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo? Você, filho, tem honrado seu pai e a sua mãe, porque é isso que a Bíblia diz, é o 5º mandamento, o primeiro mandamento com promessa. Você tem trabalhado, confiado no Senhor, no suprimento do Senhor, e não no seu braço, na sua inteligência. Você tem guardado o dia do Senhor, ou você tem quebrado este 4º mandamento e pensado que trabalhar no domingo vai te fazer mais rico, vai te fazer mais autossuficiente? Como que você tem lidado com as esferas da sua vida? Saiba que o Senhor tem intercedido por você, para que Deus te livre dos ataques do diabo, para que Deus te livre dos ataques deste mundo que te odeia. Não pense você que esse mundo vai te amar. Não pense você que nesse mundo você vai ter a paz desse mundo. Não pense você que nesse mundo você vai ser uma pessoa bem-sucedida para os padrões desse mundo. Mas o cristão nesse mundo, ele sofre. O cristão desse mundo, ele padece. Mas o cristão desse mundo, ele é também guardado por Deus. Ele está nas mãos poderosas de Deus. E assim estaremos por toda a eternidade. Nós não pertencemos a esse mundo, nós pertencemos ao reino dos céus, ao reino de Deus. E é para lá que nós vamos um dia. Então, deseje ir para este lugar. Pregue este lugar, pregue o reino dos céus às pessoas que estão ao seu redor neste mundo. Ame aqueles que estão ao seu redor e ame ao Senhor, anunciando o seu Evangelho e vivendo e crendo no seu Evangelho. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque temos, ó Deus, a proteção, a segurança. Sabemos que vamos para o céu, Senhor Deus, pelos cuidados do Pai. Ó Pai, continua a nos guardar, Senhor, continua a perseverar por nós. Que o Teu Filho continue também a interceder por nós. Perdoa-nos, ó Deus, quando cedemos aos ataques do maligno, Senhor. Guarda-nos, ó Deus, guarda-nos dos ataques do diabo, Senhor Deus, para que assim possamos, ó Pai Santo, perseverar até o fim. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe a sua vida e um grande abraço.